Olá, estamos prontos para informar a você o que é indispensável para a sua discursiva. Vamos iniciar? Caneta na mão. Primeiro ponto importante é você ter ciência de que todo tema é abrangente. Ok? Todo tema é abrangente. E a sua preocupação será justamente o que? Assegurar a quebra desta abrangência. De que maneira? Respeitando as unidades temáticas ou tópicos que geralmente a comissão já antecipa para você na hora da prova. É dado um tema e em seguida ele pede para que você escreva o desenvolvimento em cima de tópicos. Vamos supor, item 2, desenvolvimento. 2.1, ele cita para você um tópico. 2.2, cita um outro tópico. 2.3, cita um outro tópico. É muito importante que você respeite a topicalização, que é assim que se deve chamar, dos elementos que irão constituir a progressão do texto. Neste momento, você está com a macroestrutura da sua discursiva. Ora, o que fazer? Primeiro, você será avaliado pela sua capacidade de informação sobre cada tópico. Ora, a discursiva exige de você a predominância da informação sobre cada tópico. Então, cuidado, não deixe fazer com que predomine a opinião sobre os tópicos, a sua opinião. Não é isso que você deve fazer predominar. O que tem que predominar é, de fato, a informação sobre cada tópico. Ora, mas quando você entra com a subjetividade? Primeiro, através da articulação que irá fazer a conexão entre fatos, informações, ideias objetivas sobre cada tópico. E, claro, a articulação que irá promover a conexão entre os tópicos. Você estará sendo avaliado pela sua capacidade de conectar, de articular as informações, para que o seu texto alcance uma dinâmica. O tema terá que ser apresentado de maneira dinâmica, ou seja, seu texto terá que promover uma estrutura sistêmica. Você tem que mostrar como os tópicos se articulam, como os tópicos se relacionam durante o desenvolvimento do texto. Há candidatos que cometem um erro enorme, que é separar, individualizar cada tópico. Não faça isso. Promova, durante o desenvolvimento, a articulação entre os tópicos. Essa é a chamada articulação macro. Então você já tem, até agora em nossa conversa, como dica número 1, respeitar os tópicos que a banca geralmente apresenta. O respeito a eles promove a progressão do texto. Ponto 2. Trazer o maior número de informações sobre os tópicos. O maior número de informações objetivas. Então você tem que fazer com que predomine a objetividade e não a subjetividade. Ponto 3. Se utilize da articulação macro, que é a sua capacidade de promover uma estrutura sistêmica ao texto. Apresente a estrutura dinâmica que o tema apresenta. Agora, na construção dos parágrafos, permita-me, toda vez que você for inserir um tópico, você promova um tópico frasal. Deixa eu mostrar. Como? Confira. Você tem um exemplo de um parágrafo. Ora, o que está em cor vermelha, sabe-se que a esfera da ciência pode parecer hostil às metáforas. O uso da expressão sabe-se, ou seja, é a voz passiva, não é isso? Passiva sintética, sem contextualizar o agente da ação. Isso promove impessoalidade, ou seja, isso faz com que seja retirada
carga subjetiva do que vai ser declarado. E é o que você tem em seguida que eu estou grifando. Esse item em cor vermelha é o tópico frasal. Procure organizar o seu parágrafo trazendo sempre um tópico frasal seguido do desenvolvimento do tópico frasal. Toda vez que você for escrever sobre o tópico, você deve promover um tópico frasal. Vamos supor que a unidade temática ou tópico esteja diretamente relacionado a uma legislação específica. Então, apresente uma afirmação que venha a promover o quê? Que venha a promover um caput da legislação específica, ou uma linha, ou um inciso, e depois desenvolva. O que está em cor preta é o desenvolvimento do tópico frasal. Ora, se o tópico tem que ser conciso, obviamente, o desenvolvimento é o contrário. O que você tem em cor preta é o desenvolvimento do tópico frasal, que vem até essa outra tela. Ok? Ora, o importante aqui não é ler o que está escrito em cor preta. O importante é que você tenha a lembrança de que o parágrafo organizado é construído em dois ambientes. Primeiro, o vermelho, que promove o tópico frasal. É uma maneira de você antecipar ao leitor o que vai ser apresentado no desenvolvimento. E a cor preta é você desenvolver, apresentar a verticalidade, a progressão interna, é a capacidade sua de promover o aprofundamento sobre o tópico exposto antecipadamente. Parágrafo bem organizado é isso. Agora, um outro ponto também importante é como dar sequência horizontal, como escrever. Porque às vezes o candidato está escrevendo e diz, vou falar sobre o que agora? Eu vou escrever sobre o quê? Bem, eu me lembrei de um livro lido por mim, A Fórmula do Texto, e adaptei, claro, esta leitura, A Fórmula do Texto, do escritor Vander Emediato, um escritor francês, um escritor que defendeu tese na França, ok? E ele orienta o seu leitor como sequenciar as ideias na horizontalidade. Adaptando o texto de Vander Emediato, confira. Você pode construir um parágrafo da seguinte maneira. Você promove inicialmente uma afirmação objetiva sobre o tópico que vai ser introduzido e em seguida você vai construindo a seguinte sequência. Se o tópico traz uma afirmação objetiva, então em seguida promova uma justificativa, claro, objetiva, a essa afirmação. Em seguida, vá buscar um exemplo concreto tirado da sociedade. Depois levanta uma hipótese, uma suposição objetiva, e essa hipótese virá casada com uma consequência ou um efeito. Em seguida, tudo com objetividade. Em seguida, promova uma afirmação objetiva de conclusão a esse parágrafo. Isso é uma maneira de você apresentar uma cadeia coerente e bem articulada de suas ideias no parágrafo. Uma outra, mais complexa, seria apresentar uma afirmação objetiva, seguida de uma outra afirmação objetiva. Aqui, o tópico frasal teria uma estrutura composta, porque teria dois núcleos, duas afirmações. E observe que eu me preocupei em mostrar que haveria uma oposição entre as duas. Ora, em seguida, para começar o desenvolvimento do tópico frasal, que seria a parte vermelha, você viria com uma justificativa para, claro, essa oposição. Em seguida, apresentaria um exemplo vindo da sociedade. O exemplo é sempre bem-vindo, porque é uma maneira de você mostrar o que foi afirmado anteriormente no mundo social. Depois poderia promover uma citação, direta ou indireta, mostrando, claro, a leitura de um especialista. E viria, por fim, com a afirmação conclusiva.
conclusiva. Ok? Se você quer trazer algo mais complexo, você pode promover como tópico frasal uma proposição. A proporção que, né, essa proposição viria manifestada por uma ideia de proporcionalidade, seguida de uma consequência. Olha o paralelismo perfeito. Em seguida, começando o desenvolvimento, viria como uma justificativa para esse paralelismo de proporcionalidade e efeito. Depois, poderia partir para uma comparação, é um outro recurso argumentativo, tudo com objetividade, que deve predominar a objetividade. Após a comparação, por que não trazer um levantamento de hipótese e uma suposição? Não é isso? Objetiva. Que demonstre, claro, essa comparação por oposição. Em seguida viria o quê? Viria com uma consequência. Ok? Com uma consequência. Não é isso? Essa consequência seria para se articular com a suposição levantada. E por fim fecharia com a afirmação objetiva. Ok? Isto permite a você, cada equação dessa, a trazer uma cadeia coerente e mostraria a sua habilidade em articular informações. Boa prova!